E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desce besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Amém, amém. Antes de começar o bate-papo de hoje, vamos deixar a palavra com a patroa. Olá pessoal, sou eu aqui de novo, a patroa. Como vocês já sabem, eu tô aqui para falar de uma coisa muito importante. Agora nós estamos no Padrim, uma plataforma de apadrinhamento de projetos independentes, onde você pode nos apoiar com uma quantia a partir de R$10. Sendo nosso mantenedor, você terá contato mais próximo com a gente, terá descontos nos nossos eventos, ganhará brindes e fará parte do Clube do Cuscuz. Confira lá no padrim.com.br/cuscuzcast. O nosso e-mail cuscuzcast@gmail.com continua. Lá você pode continuar nos sugerindo pautas e tirando dúvidas. Nos siga também no Instagram, @cuscuzcast. Lá você vai saber de tudo o que vai rolar por aqui e ainda interagir com a gente. Não esquece de marcar a gente quando estiver ouvindo o Cuscuzcast. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau! Bem, gente, estamos aqui com nosso amigo, nosso irmão, o Dr. Eufrásio, né? Doutor Eufrásio, esse tema é de urgência, né, do dia de hoje. Não tem como a gente não pensar nesse assunto, um assunto que tem cercado as discussões do dia a dia e tem chegado, infelizmente ou felizmente, não sei dizer até de que ponto a gente pode dizer, falar dessa maneira, o ambiente das nossas igrejas, né? E aí eu queria perguntar para o senhor, assim, uma pergunta que é muito básica, né? E quais são os principais sintomas da questão da ansiedade, da questão da depressão, do suicídio? Como a gente pode identificar quando a pessoa está com esse problema, né? Vem sofrendo dessas patologias? Pergunta difícil não vale, né, cara? Porque aí você coloca 3 situações muito amplas numa pergunta só. Mas eu englobaria isso aí dentro da questão do sofrimento humano, não é? O sofrimento humano, ele parte de realidades múltiplas. Não temos uma causa só porque eu sofro. Eu diria, em termos gerais, eu sofro porque sou gente. E gente é isso mesmo, gente vive a vida inserida num contexto de dor, de angústia, de dificuldades, de sistemas corruptos, difíceis, onde a minha vida é esmagada periodicamente por situações adversas, e eu então interpreto esse esmagamento, e é na interpretação que eu posso adoecer. Então eu sempre tenho dito aos meus pacientes que o transtorno que eu sofro, e eu trabalho normalmente com pacientes normais, são transtornos de pessoas normais, e o sofrimento que eu tenho é produzido pela minha interpretação dos fenômenos que me acontecem. E só para citar um exemplo, nós tivemos essa questão há uns 6, 8 meses lá de Minas, da barragem que estoura, e hoje nós temos um índice altíssimo de suicídio nessa região, de antidepressivos, de ansiolíticos e pessoas sofrendo da alma. Então, o que aconteceu para que essas pessoas passassem a desenvolver essas realidades, essas patologias? Quer dizer, geneticamente não é. Então, o que acontece com eles é uma realidade de um fenômeno, de uma barragem que explode, mata muito dos familiares, destrói casas, leva bens e a pessoa fica esmagada. E como elas estão interpretando essas realidades, isso gera muito sofrimento. E diante do desamparo, então vem o índice altíssimo de ansiedade, evolui para depressão e aí chega o processo suicida. E eu escrevi um trabalho já há algum tempo sobre capitalismo e adoecimento mental. Estamos vivendo o pior tempo da história da humanidade sobre a Terra. A humanidade nunca sofreu tanto quanto esses tempos modernos. E o pior de tudo é que vivemos o período de maior riqueza da humanidade. Nós nunca tivemos tanto dinheiro como nós temos hoje. No entanto, nós somos pobres emocionalmente. Nunca tivemos tanta proposta de entretenimento. Né? Você vai hoje a uma sala de cinema num shopping, você tem 15 opções de filmes. Antigamente, aqui no Recife, você tinha o Cine São Luís. A opção já estava feita. Você não sofria para optar. Hoje você tem o sofrimento de optar, em que sua mulher quer uma opção, você quer outra e seus filhos querem outra. Então aí você vive a dor de escolher. Então escolher na sociedade moderna gera sofrimento na alma humana, em que as pessoas inclusive terceirizam suas escolhas.
escolhas. Então, esse tema de ansiedade, da depressão, de sofrimentos imensos na vida, eles partem da interpretação que eu faço dos fenômenos que me acontecem. Agora, existe uma coisa macro que é adoecedora, que é o sistema em que estamos inseridos, porque o sistema não é humanista. Se o sistema fosse humanista, o favorecido seria o ser humano. Como o sistema é do dinheiro, então o favorecido é o dono do dinheiro. Então, nesse sistema, eu não tenho valor enquanto ser humano. O meu valor tem a ver com o que eu faço, com o que eu realizo. E se eu deixo de fazer, eu deixo de valer. E para o ser humano, não valer gera um sofrimento imenso, porque eu quero valer. Eu tenho valor intrínseco. Eu tenho valor enquanto ser, enquanto pessoa. E na sociedade do dinheiro, eu só tenho valor enquanto ser produção, enquanto máquina de produção. É como o celular. Quando vier outro celular melhor, esse meu deixa de valer. Então, quando chegar alguém ganhando menos, com mais energia e com mais proposta do que a minha, eu sou substituído na empresa. E isso me dói profundamente e isso gera em mim uma angústia de existir. Porque eu vou catalogando experiências ao longo da minha travessia e aí chega um menino de 25 anos com doutorado para ganhar 1/3 do que eu ganho pela minha competência e a empresa me demite e contrata ele. Então, o sistema é maquiavélico, o sistema é extremamente adoecedor. Mas não tem jeito, nós vivemos nesse sistema. Não tem como, é um pilar tão forte que ainda que juntemos todos nós, não iremos nem arranhar esse pilar, quanto mais derrubar. É aquela experiência de Sansão no templo, precisamos reunir vários Sansões para derrubarmos o sistema do dinheiro. E esse sistema é interessante, porque quando nós tínhamos uma ditadura, você tem o ditador para matar. Entende? Você pode reunir um grupo para matar o ditador. E a história está cheia de tentativas nesse aspecto. Mas e o dinheiro? Quem é o dono? Não é como derrubar, como você atingir a pessoa que é o capitalista mor. Não existe. Hoje o dinheiro está entregue às empresas. Então você tem empresas que têm o capital maior do que o PIB de muitos países. Então o capitalismo tem um poder absurdo no mundo. E o capitalismo não está nem um pouco interessado em mim nesse momento aqui conversando com vocês. Né? O capitalismo quer o que eu posso fazer. Se eu deixo de fazer, eu não tenho importância. E isso para mim é esmagador. Então o ser humano ele tem a necessidade de pertença, a necessidade de ser útil, a necessidade de ser amado, de ser querido, de ser desejado, de voltar para casa e ouvir que fez falta, chegar em casa e ter alguém que ama e ser amado. Então essas realidades no sistema em que estamos inseridos não têm nenhum valor. Não é? Você chegar atrasado na empresa porque tomou café com a sua família esperando os filhos acordarem, isso não tem sentido. É inadmissível. Não tem nenhuma possibilidade. Né? Você dizer, ó, preciso de um tempinho maior de almoço porque meu filho está aniversariando e a gente vai ter um almoço em família hoje. Isso não existe. Né? Você tem que produzir de X hora a X hora, de preferência passando do horário. Então esse sistema ele é extremamente desumanizador. Agora, o que é que eu tenho ensinado aos meus pacientes e feito palestras? É que nós poderemos, inseridos nesse sistema, criar nossa trilha. É isso que eu tenho tentado fazer com a minha vida, tentando ajudar as pessoas que me ouvem, porque é possível eu criar um contraponto na minha existência, nesse sistema adoecedor, para que eu continue saudável. Para que eu tenha uma travessia mais leve, para que eu não entre no mercantilismo da sociedade, eu não entre na sociedade de consumo como um consumista, eu não venha desenvolver compulsões na área de compras e toda essa realidade, mas que eu crie uma vida simples, desenvolva o meu projeto de forma simples e isso venha trazer paz em minha vida, a alegria de viver, o prazer de estar vivo. Né? E para mim Jesus é o protótipo desta realidade, né? Viveu numa sociedade adoecida, mas viveu extremamente saudável, feliz, brincando com crianças, celebrando a vida, comendo peixe com mel, tomando um vinhozinho e celebrando a existência. Aí tá certo. É interessante porque creio que se Jesus então morasse nos dias de hoje, ele não estaria preocupado com os joinhas do Facebook nem do Instagram, né? É como se a necessidade do ser hoje fosse um grande gatilho, né? No caso, para
o acontecimento desses problemas, né? Sim, sim. Essa é uma realidade interessante porque o ser humano ele precisa ser importante. Essa é uma fome que não tem religião que arranque, não tem oração que tire, não tem sessão de descarrego que mude a minha realidade. Eu sou assim, eu quero ser importante. Essa é a necessidade humana. Isso não é pecado nem outra coisa. Isso é ser gente. Eu quero um abraço, eu quero um carinho, eu quero me encontrar com vocês aqui e ser recebido por você lá fora. Me dar um abraço e dizer do prazer de estar comigo nesse programa. Então o ser humano tem essa necessidade, isso não é doença, isso não é arrogância, isso não é soberba, não é nada disso, isso é ser gente. Né? Então todos nós queremos chegar a uma casa e ter uma porta aberta que a gente possa entrar. A porta fechada dói demais em minha vida. E aí eu volto à realidade de Jesus, que quando a cidade de Jerusalém fechou a porta para ele, subiu a montanha e chorou. E ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que esmaga os profetas e rejeita aqueles que te são enviados. Como eu quis fazer com você, como a galinha faz com os pintinhos e você não aceitou. Quer dizer, ele quis acolher, ele quis colocar todo mundo debaixo da proteção dele e a cidade não quis. E ele chora com isso, porque a rejeição dói em qualquer ser humano saudável. Então, essa é a grande realidade da nossa geração. Não é? Nós não valorizamos o outro enquanto pessoa, nós valorizamos o outro enquanto aquilo que ele pode dar para mim. E isso dói profundamente em minha vida, porque eu não sou um ser produção, eu sou uma pessoa, eu sou gente. Né? A pessoa com quem eu casei, eu espero que tenha sido pela minha humanidade. As filhas que me abraçam e dizem que me amam é pela minha humanidade. E não por um pagamento, por um presente, por um passeio, por qualquer outra realidade que eu venha fazer na vida. Tudo que entra nessa realidade da barganha, aí eu me submeti à sociedade do dinheiro, que é a sociedade da coisificação. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma coisa. Né? E eu preciso mudar, porque eu e esse celular somos totalmente diferentes. Ele é uma coisa, eu sou uma pessoa. Ele não se importa em que operadora ele trabalha, eu me importo profundamente onde eu trabalho, o que eu faço e o que eu realizo. Então esse é outro papo muito sério, que é o sofrimento humano por fazer e trabalhar aquilo que ele não gosta, que ele não ama, que ele não é apaixonado, que ele não tem desejo por aquilo. Em uma palavra mais nordestina, que ele não tem tesão por esse negócio. Ele não se apaixona, quer dizer, o pior dia para ele é segunda-feira. E o melhor dia é a sexta-feira. Então, se essa é a sua perspectiva, você precisa pensar duas opções. Ou você melhora a sua análise desse fenômeno e muda a sua análise, ou você muda de fenômeno. Né? Você vai produzir outra coisa, fazer outra coisa, vender laranja no sinal e fazer malabarismo. Se você gosta de malabares, então está feliz na sua vida. Então, essa é a perspectiva que nós precisamos nos tornar gestores de nós mesmos. Isso é fundamental para a nossa saúde psíquica. Enquanto eu deixo você me coisificar e me dirigir e dizer o que eu devo fazer, eu tenho uma propensão imensa de adoecer. Mas quando eu me torno gestor de mim mesmo, inclusive dos meus pensamentos, eu produzo saúde. Inclusive a ansiedade é uma doença do pensamento. A ansiedade não mora no corpo. Eu escrevi um texto pequenininho outro dia, onde eu faço a seguinte pergunta: onde mora a ansiedade? Que se você colocar o ansioso numa máquina de tomografia, não vai encontrar ansiedade em nenhuma parte do corpo, porque ela não é uma doença. Ela é uma interpretação que eu faço da vida. E essa interpretação que eu faço produz a doença, mas ela não é a doença. Então eu posso ter a gastrite, posso ter esofagite, dores lombares, insônias, diarreia, vômito, a pele sofre profundamente com muita coisa, inclusive o vitiligo, e dores imensas, fibromialgia e toda essa coisa, a partir da interpretação que eu faço do fenômeno que eu vou enfrentar. Então eu posso produzir sofrimento. Então a dor é inevitável. Se eu piso num prego, dói. Mas se eu digo, por que eu sou tão burro, tão idiota, tão cego, porque pisei nesse prego e não enxerguei esse prego aqui, isso é sofrimento. Porque, inclusive, eu já pisei no prego. Não tem mais o que fazer. Então, tudo que eu digo a partir disso é uma produção de sofrimento. E é isso que me adoece. A dor não adoece, a dor só dói. Né? O que adoece é a interpretação que eu faço da dor. Né? É você bater seu carro, é apenas um carro batido. Mas agora, o que é que eu vou fazer sem carro para ir trabalhar? Estava sem seguro. E agora, o que vai ser da minha vida? Isso é sofrimento. Isso é por sua conta. Nossa. Entende? É então, essa aqui é a grande dimensão da interpretação da vida. Doutor Eufrásio, sabemos bem que setembro, né, desde 2015, onde que é um período de reflexão, né, o Setembro Amarelo, e o dia 10 foi colocado como dia de combate ao suicídio.
né? Dia Mundial Combate ao Suicídio. A pergunta que eu gostaria de falar para o senhor é: o que devem fazer os familiares que se deparam com um depressivo, uma pessoa que foi acometida por essa doença? E de dois tipos, por exemplo, de pessoas que contribuem para que o indivíduo continue na doença, ou também um outro exemplo de pessoas que podem ser um instrumento ao qual aquela pessoa precisa para poder passar pelo tratamento, ser curado e ter sua estabilidade emocional sarada novamente. Ok, muito boa a sua pergunta. Só que eu queria começar de uma coisa que antecede a depressão, normalmente, que é a ansiedade. Em termos gerais, a minha experiência no consultório tem me provado que todo depressivo é ansioso. Entende? Todos os pacientes que eu recebi com depressão, eles eram ansiosos. Então, para mim, a ansiedade é a matriz, é de onde parte várias outras realidades. Então, o que é que eu diria? A ansiedade hoje no planeta Terra é o que eu estava dizendo há pouco. Nós vivemos a geração mais ansiosa da história. Nunca tivemos uma geração com tanta ansiedade. O homem sempre sofreu de ansiedade, desde as cavernas. Não era fácil para um pai, morando na caverna com a sua família, com a sua tribo ali, e os monstros rosnando na porta da caverna para comê-los, e eles não terem armas para enfrentá-los. Então eles enfrentavam com o fogo, com a fogueira. Então isso era um fenômeno de extrema angústia na vida deles. Mas hoje nós não temos mais o monstro na porta da caverna, mas nós temos os monstros rosnando dentro das nossas cavernas interiores. Então isso gera um sofrimento que é fictício na sua gênese, mas que é real na sua existência. Então a ansiedade é essa interpretação que eu faço do fenômeno de forma negativa contra mim. O ansioso é basicamente alguém que antecipa o que ainda vem perdendo. Ele se vê perdendo na entrevista, ele se vê fracassando na entrevista, no bate-papo aqui com vocês, ele se vê errando na palestra, ele se vê fracassando ao dirigir no centro do Recife. Então ele tem pânico imenso para poder dirigir, ele tem medo de entrar no elevador, porque há 15 anos um elevador enganchou com ele. Então o ansioso é alguém que interpreta os fenômenos de forma negativa contra ele mesmo. E todo depressivo pensa negativo. Ele pensa negativo quanto ao passado, do que lhe aconteceu, pensa negativo quanto a ele mesmo no presente, e o futuro para ele é negativo. Por isso, o depressivo tem um percentual imenso de suicídio, porque ele não vê possibilidade no futuro. Ele olha para o futuro e diz: acabou, não tem jeito para mim. E essa frase, não tem jeito para mim, é melhor morrer, são frases faladas muitas vezes pelo depressivo. E a gente deve ter muito cuidado com pessoas que estão falando essas coisas: é melhor morrer do que viver assim, a vida não tem sentido, para que está vivendo? Aí alguém morre, ele diz: melhor foi essa pessoa do que está vivo. Então os familiares precisam estarem atentos a essa fala, porque é fala de pré-suicida. Ainda que ele não diga eu vou me matar, mas se ele está falando essas coisas, já precisa buscar um profissional, orientar essa pessoa. Já são sinais. Já são sinais. Inclusive, Alex, tu falou da questão da família, das pessoas que estão em volta, mas a pessoa por si só, ela consegue identificar-se mesmo, assim, ela mesma consegue identificar-se que ela está sendo ansiosa, que ela está... Ela só consegue se ela tiver conhecimento do que é ansiedade. Só é possível você interpretar-se a partir das teorias que você conhece. Na minha própria experiência, eu fui ansioso quando eu era garoto, até a juventude, né? Com 22, 23 anos eu fiz minha única endoscopia, fiquei internado uma semana, o médico querendo me operar de vesícula, e o meu problema era a ansiedade, eu estava pensando a vida de maneira errada. Então, quando o médico fez a endoscopia e conversou comigo que eu não tinha um problema físico, mas que eu estava pensando a vida de maneira errada, foi o grande gatilho para eu começar a estudar sobre a ansiedade. E aí eu fui me perceber ansioso. Então, o ansioso só se percebe ansioso se ele souber que ficar com a boca seca, com as mãos tremendo, com as pernas tremendo, ter formigamento, ter insônia, são sintomas da ansiedade. Mas enquanto ele não souber disso, ele vai estar tomando remédio para o estômago, tomando ansiolítico, ou melhor, Rivotril, por exemplo, é um campeão de vendas. Ele vai tomar Rivotril para dormir, mas não sabe por que ele está com insônia. E várias outras coisas. Ele vai tomar remédio para diarreia.
né? Só que ele não tratou com a causa. Então o remédio vai sarar aquela diarreia, mas ela retoma em outras situações de pressão. Dá só o paliativo, mas... Nossa. Então, como é que eu tenho ensinado em minhas palestras e com os meus pacientes? Há dois tipos de problemas que eu tenho. Eu tenho um problema fisiológico, por exemplo, eu sou míope. Eu tiro esse óculos aqui e já não enxergo vocês de forma clara, de forma nítida. Então, quando o problema é fisiológico, ele se manifesta em qualquer situação em que você esteja. Você vai tomar banho, eu fico míope. Você vai dormir, eu fico míope. Eu vou fazer uma palestra, eu sou míope fazendo essa palestra. Estou aqui com vocês, eu sou míope. Mas quando é que o fenômeno é psíquico? É quando ele se manifesta a partir de situações externas. Então, não depende de todas as situações. Então, se eu vou fazer uma palestra e eu tenho diarreia, então a diarreia é emocional. Entende? Se eu vou fazer uma palestra e eu tenho uma dor no estômago, então essa dor é emocional. E quase todas as dores do corpo são emocionais. Não quer dizer que todas as dores, mas muitas das dores. E há uma definição técnica muito simples. Quando o corpo todo dói, essa dor é psíquica. Essa dor não é física. Não é? Nesse caso, assim, o que o senhor acha? O senhor poderia citar, por exemplo, um exemplo de como a família, ela pode, as pessoas próximas, elas podem fazer para ajudar o depressivo, o ansioso, né? Ok, muito boa, Ediel, essa pergunta sua, porque a família precisa ser ajudada, inclusive. Há pesquisas muito fortes em psicologia falando sobre adoecimentos dos cuidadores. Né? Pessoas que estão cuidando de pessoas depressivas, pessoas que estão sofrendo da alma, e essas pessoas têm uma tendência de sofrerem também, porque é a interpretação que eu faço. Então, o doente está sofrendo por interpretar a sua dor, e eu posso sofrer por interpretar a dor do doente. Então, a dor que não é minha, mas é o sofrimento dele, e aí eu desemboco em ansiedade. Mas eu diria que, acima de qualquer coisa, a gente precisa amar, porque aquela dor não é mania. Aquela dor não é eu que estou querendo ter a dor. Essa dor é real, essa dor é verdadeira, ela está doendo em mim, ainda que para você o motivo da minha dor seja banal. Eu apenas perdi o meu cachorro. Aí você, poxa vida, perdeu um cachorro, mas esse cachorro era importante para mim. Eu morava só, ele saía comigo sempre, era meu guia, estava sempre comigo. Eu chegava em casa, era ele que abanava o rabo para mim. Então esse cachorro tem um peso e um significado imenso na minha vida. E aí você vem dizer que é sem importância. Eu vou lhe dar um soco no queixo porque esse cachorro era importante para mim. Entende? Então nós precisamos respeitar a dor do outro. Outro dia eu fui falar no velório de um rapaz que era esquizofrênico e suicidou. E uma das coisas que eu disse aos familiares e amigos é que nós precisamos respeitar a dor que levou a esse suicídio. Ele não é um fraco, ele não é um vagabundo, ele não é um irresponsável. Ele é uma pessoa que não aguentou a sua dor. A dor se tornou tão insuportável que ele se jogou do 8º andar. Entende? Então, são dores que nós precisamos respeitar no humano. Nós não chegamos a esse ponto do suicídio, mas em muitas das nossas dores nós vamos às compras, nós vamos para a bebida, nós vamos para o cigarro, nós vamos para a noitada, nós vamos para determinados escapes. E o pior dos escapes é o suicídio. Nesse caso, serei depressivo para sempre ou tem cura? Tem cura, tem cura. Depressão tem cura. Depressão é um processo que tem início e fim. Tem início, meio e fim. Agora, eu preciso entender o que é esse processo. Então, aí a questão da base teórica. Então, eu trabalho muito no consultório com psicoeducação. Você ensinar para o paciente o que é que ele tem e como se manifesta na mente dele. Para ele poder fazer o enfrentamento do inimigo onde o inimigo está. Para ele não fazer apenas o enfrentamento químico, que às vezes o depressivo precisa da medicação, mas ele não pode entender que a medicação sozinha irá curá-lo. Às vezes nem a psicoterapia sozinha irá curá-lo. Às vezes eu recebo um paciente, aconteceu recentemente comigo, num estado de ansiedade tão alto que ele não conseguia me entender. Eu tive que enviar para a psiquiatra e aí ela coloca gelo na panela fervendo. Entende? Então essa fervura baixa, aí ele consegue me ouvir e com um mês e pouquinho começa o processo de desmame da medicação. Mas ele precisa da medicação, senão a panela explode. Né? É uma panela de pressão sem o pitozinho em cima, é só o fogo embaixo.
Né? Então, se a gente não colocar gelo nessa panela com urgência, ele pode fazer uma bobagem com a vida. O senhor falou aí de um exemplo desse paciente que infelizmente suicidou-se. Eu queria... Não, ele não era paciente meu. não era paciente seu. Não perdão. era. Mas eu queria saber assim, como é que fica a família no caso da pessoa que se suicida? É interessante. Nesse mês de setembro, a gente tem falado muito no foco do suicídio, mas não temos falado quase nada sobre os que ficam na família do suicida. É muito sofrimento. Porque o grande sofrimento da família é se perguntar o que é que eu poderia ter feito para evitar. Porque se meu irmão foi assassinado por alguém, eu quero pegar o marginal e matar. Mas quando meu irmão se mata, quer dizer, ele assassinou a si mesmo, eu não tenho quem matar. O criminoso se matou. Então fica um vazio de vingança na alma humana. Isso é terrível. E um vazio na pergunta, o que é que eu poderia fazer para ter evitado? Faltou minha companhia, mas eu saí para trabalhar e ele se matou. Isso é uma dor imensa que a alma fica. Não somente a dor da falta, da saudade do que a pessoa fez, mas uma dor culposa. Uma angústia, porque se eu tivesse ficado em casa, meu irmão não teria morrido, meu irmão não teria assassinado, entende? Suicidado. Então essa é a grande dor. E aí fica um vazio imenso na vida. E aí com a propensão de ter mais suicidas na família. A pessoa chega a se colocar no lugar do assassino. Do assassino. Sou que o assassino indireto. Ele acha que ele é responsável, porque se ele tivesse feito algo mais, a pessoa não teria suicidado. Quando, na verdade, a pessoa fez a escolha, né? Nós precisamos entender isso. Mas, além disso, fica a saudade, fica a dor, a dificuldade da travessia que a pessoa passou e todo o sofrimento. E aí corre o risco desse suicídio gerar a depressão em alguém e gerar novo suicida. Entende? A família se matar. É muito comum a família de alguém que se matou ter mais suicida na família. Isso é muito difícil. Nós tivemos, acho que um fenômeno na Netflix, que foi The Reasons Why, os 3 porquês, né, os 3 motivos, que relatou a história de uma jovem que, por 13 motivos, ela tirou a vida. E ela decidiu, antes de tirar a vida, gravar uma fita cassete para cada pessoa que teve algum tipo de participação ou que não, que poderia ter feito alguma coisa. E é muito interessante que esse filme foi bastante criticado, né? Colocaram que essa série específica induzia o suicídio, que era o tipo de um escape para quem está passando por esse problema. Eu, particularmente, né, eu assisti tanto a primeira como a segunda temporada, já lançou a terceira, se não me engano, e eu não vi dessa forma. Né? Tem a questão da ótica de você ver o enredo do que é muito simples, né? Condenar o cara ou a menina que se joga de uma janela, dizer, foi fraca, foi fraco. Mas existem os motivos aos quais aquela pessoa identifica que aquela é a única opção que tem a ela. O senhor teve conhecimento dessa série? É uma série, seria no caso, né, de incentivo, ou até mesmo das famílias assistirem e avaliarem aquele cenário ali do enredo do filme. Eu vou lhe responder como psicólogo. Então, há poucos dias eu recebi num grupo de pastores, inclusive, que eu faço parte, grupo de amigos, uma filmagem de um suicida aqui no Recife. Ele se jogou da torre da Igreja do Carmo. E na hora que chegou o vídeo, eu disse pro rapaz, não faça isso, não divulgue mais isso, apague esse negócio, porque isso é uma promoção. Isso essa série não atingiu você porque você não estava vivendo a situação de sofrimento. Mas a pessoa que está vivendo a situação de sofrimento, vê esses 12 passos, esses 5 passos, essa música que diz se suicide, mate, 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 isso é um incentivo imenso para se matar. Então são mensagens subliminares e às vezes até abertas, promovendo o suicídio. Então, como psicólogo, eu sou contra a divulgação de qualquer imagem de pessoas se matando, porque isso promove aqueles que já estão numa fragilidade imensa e eles vão ver naquele ato ali a oportunidade de resolver o seu problema. Né? Então a gente não deve de jeito nenhum, nem reunir a família para discutir essas questões, nem indicar
esses filmes, essas músicas e tal, porque elas podem fazer um mal absurdo em quem está no extremo. O cara está aqui na beira do precipício. Aí a música diz pule. Só colocou a trilha, né? Só antigamente tinha trilha. aquele mito que se o cara estiver em cima do prédio, você disser se jogue, o cara não vai se jogar. Mas na verdade o resultado. Hoje é o contrário. Não é. Nós somos seres grupais. Então o grupo tem uma influência enorme sobre a minha vida. Então eu devo ter muito cuidado com esse material. Eu pessoalmente evito não somente eu ver, como também é promover essa realidade. Eu tenho um estômago fraco para isso, eu confesso, porque eu não gosto também, não. A gente, pegando aí o gancho dessa série, a gente começa a ver que a personagem principal, ela tenta mostrar para as pessoas próximas que ela está sofrendo, segundo o enredo que ela promove, né? E essas pessoas, por não prestarem atenção para as dores dela, isso a leva ao suicídio, né? E aí, o que fazer quando alguém próximo tiver uma dessas doenças ou sintomas? O que eu, tendo alguém próximo a mim, posso fazer por ela, né? O que eu diria é que a gente deve cuidar do ponto de partida, que é a ansiedade. Então, se você tem um filho ansioso, sua esposa é ansiosa, seu marido é ansioso, você tem um amigo ansioso, você deve recomendar a essa pessoa fazer psicoterapia. Conselho de amigo não ajuda, porque o amigo não é técnico, entende? É como se você tivesse com alguém precisando de uma cirurgia de vesícula e você indicando chazinhos para essa pessoa. Vai ajudar, vai amenizar, mas não resolve o problema de pedra na vesícula. Ele precisa de um especialista que vai tirar essas pedras da vesícula dele. Então o psicólogo, a psicóloga é um especialista para ouvir, acima de tudo, sem nenhum julgamento. E essa é a grande coisa da pessoa que sofre. É você chegar para mim e dizer a sua dor, e dizer que besteira, cara. Como é que você, nessa idade, com a formação que você tem, com a condição que você tem, está sofrendo uma coisa dessa? Isso aí é fichinha para resolver. Matei o cara. Eu não tenho que dizer nada, ele tem que abrir o coração e falar. Só o falar já é terapêutico na vida dele. Né? E aí você ouvir com respeito, ouvir sem julgamento, ouvir acolhendo essa pessoa, sabendo que é um ser humano que está em sofrimento. Não é um celular que não está atuando com a operadora, não é um celular que está com defeito, é uma pessoa que não está funcionando bem e você precisa acolher. Então a grande coisa que eu faço com quem está ansioso é acolher e respeitar a dor e o medo dele, porque todo ansioso está com medo de alguma coisa. E esse medo vem de uma autoestima negativa. Então eu tenho trabalhado 3 degraus da ansiedade. Agora eu escrevi um livro sobre autoestima, vai sair agora em outubro, em que a autoestima negativa é a promotora do medo. E esse medo desencadeia a ansiedade. Então, a ansiedade não é um problema em si mesma, é um problema que vem do medo. Por exemplo, se eu estivesse com medo de errar nessa entrevista aqui com vocês, eu estaria com sintomas de ansiedade. Mas por quê? Porque eu não veria em mim a autoconfiança para bater esse papo com vocês. Então, se o meu cérebro não lê essa competência que eu tenho, ele produz o medo. Então, o medo é que desencadeia o sintoma. Então, eu tenho dito que a ansiedade é a febre. Então, se eu percebo que meu filho está febril, eu preciso medicá-lo para que essa febre baixe, para que ele não venha convulsionar. Mas a febre não é o problema. Eu preciso levá-lo ao médico, que ele pode ter algum problema inflamatório. Então, a ansiedade é um sintoma, né? Alguma coisa que eu apresento. Então, eu preciso levar esse filho para um especialista para que essa ansiedade não evolua para um processo depressivo. Eu sempre tenho dito que a ansiedade é como o tronco de uma árvore com vários galhos. E nesse galho nós temos o pânico, por exemplo, o transtorno de pânico. Toda pessoa que tem pânico é ansiosa. É impossível a pessoa ter o transtorno de pânico e não ser ansiosa, ter o toque e não ser ansiosa, ter o estresse pós-traumático e não ser ansiosa, ter fobias de um modo geral e não ser ansiosa. Então a ansiedade é o tronco de uma árvore onde múltiplas coisas brotam daí. Então eu preciso compreender essa dinâmica para poder indicar e convencer essa pessoa de que ela precisa de um profissional. Tomar chá, tomar maracujina, tomar massagem, tomar um banho morno, ouvir música instrumental, tudo isso eu tenho dito que é como uma pizza com borda, recheada. Todas essas coisas são o recheio da pizza, não é? Mas a pizza em si é o pensamento, é como a pessoa está interpretando a vida. Enquanto ela não mudar a interpretação de si mesma diante do fenômeno que ela está enfrentando, ela não sara da ansiedade e não sara da depressão, que você falou se a depressão é curável.
curável. Então, só é curável quando eu percebo que eu tenho condição de fazer o enfrentamento daquelas situações que estão contra mim, que é a barragem de Brumadinho. Né? O que é que eu posso fazer agora que só eu sobrei? Então, se eu tiver confiança, não, eu vou tocar em frente, minha família toda já morreu, não tem mais o que fazer. Agora eu tenho que me enfrentar e começar fazendo alguma coisa, eu começará. Mas quando eu olho para isso e digo que merda, acabou tudo, não tem mais o que fazer, a vida é uma desgraça, acabou. Né? Aí eu lembro do poeta Francisco Otaviano, que ele dizia sobre ilusões de vida, é um poema fantástico, mas ele dizia: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi aspecto de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Então viver é uma experiência de sofrimento. Freud falava que nós precisamos aprender a enfrentar a dor de existir. Existir é isso, é dor mesmo. O carro bate, a bala acerta, o prédio cai, eu tenho dor de barriga, o dente dói, né? Eu me angustio de vez em quando presencio a dor do outro. Quando eu tenho um filho com câncer, isso me dilacera. Então eu preciso compreender que isso é ser gente. Isso é ter a experiência humana. Então a experiência humana é isso, não tem o que fazer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Perfeitamente, perfeitamente. Nós vamos chegar a esse negócio porque eu tenho visto muitos cristãos e eu tenho muitos pacientes cristãos que têm pedido para Deus resolver seus problemas. E é aí onde eu criei um método onde nós precisamos assumir a solução dos nossos problemas e não terceirizar num apelo a Deus. Pessoas estão orando há 30 anos, inclusive para vencer a ansiedade, e estão há 30 anos ansiosas. E essa é uma questão, isso é pano para muita discussão. Para finalizar esse... Tem alguma pergunta mesmo? Não. Para finalizar esse terceiro episódio, no geral, e essa primeira parte, né, do nosso bate-papo, é possível prevenir e como cuidar da saúde mental? Eu acho que o senhor até talvez tenha respondido já um pouquinho. Ok, essa é uma pergunta interessante, Ediel, porque nós vivendo nessa sociedade hedonista, como eu falei, eu preciso ter ações preventivas, senão eu sou engolido, não tem jeito. Eu estou numa esteira rolante que está me levando para o transtorno. E isso aqui não é opção, não. A sociedade ocidental está numa esteira rolante viajando para os transtornos, para cair no precipício. Eu preciso tomar decisões comigo, porque eu não posso parar essa esteira. A esteira é muito forte para eu parar. Eu tenho que fazer a viagem contrária. Né? Então, como é que a gente tem que fazer isso? Eu tenho que absorver a ideia de que eu preciso ser gestor de mim. Cuidar dos meus pensamentos. Eu gosto demais da ideia do Provérbios 4:23, e eu tenho trabalhado isso. Na linguagem de hoje diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se eu não me assumir enquanto ser pensador e gestor de mim, eu vou deixar que as circunstâncias conduzam a minha vida. E aí vem o adoecimento, e aí não tem jeito. Então qual seria a maneira preventiva? Eu me tornar gestor dos meus pensamentos. Eu sou responsável pela maioria dos transtornos que eu produzo. Eu estou falando transtorno de pessoas sãs. Eu não estou falando de esquizofrenia, de borderline, de outras coisas que são disfunções. Não é? Eu estou falando de pessoas que funcionam fisiologicamente perfeitas, mas a interpretação que fazem da vida adoece a fisiologia. Então, ações preventivas. Jesus falou sobre isso, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão, quando ele disse olhar para os passarinhos, vá para as plantas, olhem as flores. Então, isso são ações preventivas, né, de nossa vida, reconhecer o valor que nós temos. E isso traz para nós um prazer de viver muito grande. É você passar a admirar as pequenas coisas, você ter a correria da esteira, mas você sair da esteira periodicamente, dar um mergulho no mar, comer um peixinho assado, bater papo com um amigo, trocar uma ideia. E quando você está ali com a sua cabeça. Isso eu sempre recomendo, que nós precisamos estar com a cabeça onde o corpo está. E normalmente nós não estamos, né? Eu estou aqui com vocês, a cabeça já está na tarde, na noite, no dia seguinte, na manhã. Então a minha cabeça não está no que eu estou fazendo. Então isso é adoecedor. Então eu preciso trazer meus pensamentos para onde eu estou. E isso já seria um contraponto para não adoecer, né? Um antídoto para o adoecimento. E vai por aí, são várias outras coisas. Nossa, isso é muito massa, porque eu começo a observar e olhar para mim e ver assim, o que é que eu posso mudar em mim, né? Parece que a gente
A gente é provocado a isso, né? Gente, a gente está terminando a primeira parte, certo? O episódio número 3. Né? Eu queria fazer agradecimentos especiais para 2 amigos que me ajudaram nessa espécie de curadoria de perguntas, que é o Iveson Roster e a Roberta Meirelles. Eu queria agradecer muito a vocês por terem me ajudado nessas perguntas, por terem nos ajudado, dando uma base bem legal de perguntas aí para a gente bater um papo com o nosso amigo Eufrásio, tá certo? Gente, para terminar esse terceiro episódio, essa primeira parte, eu queria saber algumas sugestões que a gente poderia dar aí, começando do meu irmão Eufrásio. Qual a sugestão que o senhor daria de leitura, de filme, documentário? Fique à vontade para falar o que quiser. Ok, muito legal. Eu estou sempre lendo. Ler é uma coisa maravilhosa e como profissional eu sou obrigado a estar lendo. Mas eu pessoalmente lançarei um livro agora em outubro sobre a autoestima, né? O tema do livro é exatamente sobre a autoestima, base de tudo. Eu tenho visto no consultório como nós somos deficitários na credibilidade de nós mesmos. Nós não acreditamos em nós não confiamos em nós temos um índice baixíssimo de fé em nós. E por isso eu quero sugerir, eu escrevi esse livro exatamente por isso, porque para mim a autoestima negativa está na base de quase todos os transtornos mentais. A depressão, a ansiedade, o pânico, fobias, são pessoas que não acreditam em si, por isso tremem na base e sofrem profundamente. E eu tenho dito, sofrem por não ter, tendo. E essa aqui é a grande incoerência. Nós somos uma competência e não reconhecemos a competência que somos, e por isso sofremos. Então esse livro sairá agora em outubro. Eu devo fazer lançamentos e sair por aí vendendo nas conferências também que eu faço. Olha a dica aí, pessoal. Gente, seria massa se a gente conseguisse trazer ele, né, para fazer o lançamento, a gente debater sobre o livro com aqui. Certeza. Seria, com certeza. Seria interessante. Não sei se viu a segunda vez é mais caro. Pronto. Viu a segunda vez é mais caro. Vamos ter que levantar campanhas aí, cotinhas, vaquinha na internet. Quem sabe um churrasco aí e tal, e a gente já vai nesse contraponto aí, né, meu irmão? Esse contraponto tá ótimo, hein? A gente sair daqui para ir para um churrasco. Falando a nossa língua. Quase chorei aqui, me emocionei. Foi no coração. Foi. É um caso de pensar, é muito bom mesmo. Beleza, meninos, um prazer estar com vocês. Uma alegria imensa isso aqui, viu? Com certeza. Eu gostaria de indicar um livro que eu comecei hoje a ler, que é A Verdade, de A. Carson, Como Comunicar o Evangelho no Mundo Pós-Moderno. É um livro bem interessante, já tive o prazer já de pegar algum material dele para uma exposição e uma das ministrações. E agora eu decidi lê-lo todo, não somente uma parte específica qual cabia dentro de um evento, mas assim, gostaria de indicar, além do cara ser um ótimo escritor, o tema é muito interessante para você que está aí lidando com os desafios da vida dentro de uma faculdade, nas escolas, dentro da casa, a sociedade em si, que tem questionado tanto essa questão do evangelho, como nós podemos comunicar a palavra de Deus de uma forma contextualizada, contemporânea, mas que prevaleça os princípios que Jesus deixou. Então, fica a dica. Gente, eu quero indicar um seriado da Netflix, o Black Mirror, que eu acho que vai abordar bastante coisa nessa sociedade do ter, ser e ter cliques a todo custo. Ainda, velho. É muito bom, é muito bom. Eu acho que ali a gente consegue encontrar um pouquinho do que o irmão Eufrásio, o pastor Eufrásio falou aqui, né? Que a sociedade ela tá tão preocupada no ter, só que claro, o Black Mirror faz uma abordagem mais das consequências da tecnologia, né? Mas ela vai agregar também essa questão. Eu acho que é muito válido também. Gente, a gente vai terminando o nosso episódio número 3 com a primeira parte do nosso bate-papo. Quero agradecer já de início nosso irmão Eufrásio por estar com a gente aí, colaborando nessa área que é tão importante, tão relevante para a sociedade em geral. Então, Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente vai ter a parte 2 para bater mais um papo. Beijão. Galerinha, um forte abraço, que Deus te abençoe. Nos encontramos daqui a pouco, viu? Na sequência aí, vamos ter mais material bacana sobre esse assunto, tá certo? Tchau, tchau. Gente bonita, um prazer grande bater esse papo com vocês. Forte abraço, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Vamos em frente.
E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Este podcast foi editado por Monique Laureano.